Bom, galera, estamos de volta com a segunda parte de aula de hardware e software, na qual iremos abordar agora sobre o conteúdo, sobre o conceito de armazenamento. Bom, quando se trata de armazenamento, pode-se cobrar duas coisas. Primeiro, entender o que seria um disco de leitura e um disco de leitura e escrita. E segundo, qual é o seu tamanho, tá? Bom, e isso, gente, é aplicado tanto para CD, quanto para DVD, quanto para Blu-ray, que é a nova mídia, mídia ótica, né, com grande capacidade. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, qual é a diferença entre CD-R e CD-RW? O R, gente, significa read, e o read significa leitura. Então, uma vez que você utiliza um tipo de CD-R ou um DVD-R, o que vai acontecer? Você gravou o arquivo e você não pode mais alterá-lo, certo? Então, uma vez que você gravou, não se pode mais fazer nada. Quando você tem um CD-RW, esse RW significa read, assim como anteriormente citado, e significa writer, leitura e escrita. Quando você tem esse tipo de CD, você pode gravá-lo, você pode formatá-lo, você pode gravá-lo novamente. Essa é a grande diferença. Então, CD-R, somente leitura. CD-RW, leitura e escrita. E isso também se aplica a DVD. A segunda parte que pode se cobrar em questão de concurso público também é o seu armazenamento. Ah, mas como assim armazenamento? Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui e você precisa entender, gente, uma tabelinha básica, tá? Primeiro, quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento, tá? Quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. E você precisa estar atento em três nomenclaturas. Nós temos megabyte, nós temos gigabyte e nós temos terabyte. Os seus respectivos acrônimos M, Bzinho, G, Bzinho, T, Bzinho. Toda vez que tiver MB, megabyte, GB, gigabyte, TB, terabyte. E se tiver algum dispositivo com essa nomenclatura, significa que ele é para armazenamento. E nós sabemos que se citar parte interna do computador, quais são os dois dispositivos que permitem armazenar? Memória RAM e HD. Então, logicamente, que a unidade de medida deles é megabyte, gigabyte, terabyte. Quando você também trabalha com HD externo, cartão de memória, que mais? Pendrives, ele também possui essas nomenclaturas. E o que você precisa saber? Quando você trabalha com megabyte, você trabalha com informação em milhão. Em milhão. Em milhão. Tudo bem? Então, 1 megabyte seria uma informação em milhão. 10 elevado à sexta. Quando você trabalha com gigabyte, a informação ela acrescenta-se 1000 vezes. Então, aumenta-se 1000 vezes. Então, você trabalha com milhão. Tudo bem? E quando você trabalha com terabyte, você trabalha com trilhão. Professor, ficou meio vago. Então, você vai aprender o seguinte. O nome João, ele possui 5 bytes. Ah, mas como assim ele possui 5 bytes? Simples, gente. J é um byte, O é um byte, A é um byte, O é um byte e o tio também é um byte. Então, quando eu falo para vocês, quando eu digo para vocês que eu tenho um pendrive de 1 megabyte, por exemplo, significa que eu consigo armazenar 1 milhão de bytes, 1 milhão de caracteres. E os caracteres podem ser textos, pode ter símbolos, até o próprio espaço ele ocupa espaço. Se você digitar uma senha no Facebook, por exemplo, espaço, 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 ele vai armazenar também. Então, quando eu tenho um pendrive de 1 GB, eu consigo armazenar
1 milhão de bytes. Quando eu tenho um pendrive de 1 terabyte, eu consigo armazenar 1 trilhão de bytes. Bom, sabemos o conceito básico, certo? Agora vamos aplicar isso nas mídias de armazenamento. Como que eles cobram nas questões de concurso? Ele pergunta se você tem noção, tá? Noção de armazenamento de dados. Então imagine só, você trabalha lá na Polícia Civil, né, do seu respectivo estado, e aí você tem uma blacklist, que é uma lista negra com o perfil de todos os criminosos, por exemplo. E aí o concurso vai te perguntar o seguinte: sabendo que você tem uma lista de 5 GB, em que dispositivo único você vai conseguir armazenar? Aí vejam só, para isso você precisa saber quanto que cada dispositivo consegue armazenar. Então, viu que preciso ter o conceito de que seria byte, e eu preciso saber também aqui qual que é a média de armazenamento. E o CD, por padrão, é 700 MB. E agora você já sabe o que é MB. Então, ele consegue armazenar 700 milhões de bytes. O DVD, 4,7 GB. Tudo bem? E o Blu-ray? O Blu-ray é a evolução. Não é muito utilizado no Brasil porque ele é caro. Normalmente não vale a pena comprar um Blu-ray. Então, ele começa com 25 GB. Tem versões de 50 GB. E até 100 GB. E aí eu vou pegar a questão do concurso que eu acabei de citar anteriormente. Se eu tenho uma lista de 5 GB do blacklist, da lista dos criminosos, aí ele cobra para você o seguinte: em que tipo de mídia dessa eu consigo armazenar? O CD eu consigo? Não, porque é 700 MB. Ah, mas 700 MB é maior que 5. Lembra por que nós temos que aprender? Informação em milhão, informação em bilhão. Então, milhão ele é menor que bilhão. Logicamente que eu não consigo armazenar em um CD. Vamos para o DVD. Eu falei que é 5 GB, então aqui logicamente você já pode excluir. E logicamente que o único dispositivo que consegue armazenar, né, armazenar esse tipo de informação é o Blu-ray. Ah, professor, mas e se tiver acima de 100 GB? O único dispositivo que consegue armazenar acima de 100 GB é o HD. Uma coisa interessante também, o acrônimo de Blu-ray é BD, tá, gente? É BD. Então, CD, DVD e BD, de Blu-ray, de disco, tudo bem? Então, vamos responder uma questão para massificar nosso conhecimento? Questão que aconteceu no IF de Tocantins, no ano de 2016, e ele pergunta a seguinte questão: o usuário de um microcomputador precisa armazenar uma cópia de segurança. O que é cópia de segurança? Backup. De um conjunto de arquivos, cujo tamanho total é de 400 GB. Esse conjunto de arquivos poderia ser armazenado em um único, então significa que só posso utilizar um só. DVD não, né? Porque DVD é 4.7. Memória ROM, professor, nem sei o que é memória ROM. Memória ROM é a memória de leitura, mas essa você poderia utilizar por eliminação, porque você não armazena nada nele, nada. HD, opa, o HD eu posso armazenar, mas vamos ver os respectivos. O Blu-ray eu consigo armazenar? Não, porque o top do Blu-ray é 100 GB, certo? Elimina-se também. CDR, aí piorou, que o CD é o pior de todos. Então você poderia ficar em dúvida na memória ROM e no HD. Só que nós sabemos que para armazenamento é o HD. Então você poderia marcar aqui tranquilamente. Memória ROM, o senhor não explicou, professor, anteriormente. Memória ROM é uma memória de leitura, memória de fábrica. Então, você poderia utilizar todo o conceito que a gente aprendeu, porque essa você poderia eliminar. Tudo bem? Então, o HD é o dispositivo, né, que acima de 100 GB você consegue armazenar. Continuando abordando sobre questão de armazenamento, nós vamos ter essas pecinhas aqui, né? Esse é o HD, né? O HD normal. Esse é o pendrive.
esse é um HD externo e esse é um cartão de memória, tá? Pode-se cair no teu concurso, quando se trata sobre esses assuntos, duas coisas. Perguntar sobre o seu armazenamento, né? Que já citamos anteriormente na questão, e pode cair também sobre a tecnologia que ele utiliza. A tecnologia que eles utilizam é chamada de Plug and Play. O que é essa tecnologia Plug and Play? Vou até anotar aqui para vocês. Plug and Play. O que seria a tecnologia Plug and Play? Conecte e reconheça. Aí eu quero que você faça uma pausa na aula e imagine, você conecta o seu pendrive ao seu computador. Você precisa instalar qualquer tipo de software? Não. Por que você não precisa instalar nenhum tipo de software? Porque dentro da tecnologia USB que esses dispositivos possuem, por exemplo, né, tirando o cartão de memória que pode ter um adaptador, né, ele tem a tecnologia que você vai conectar e ele vai reconhecer. Por exemplo, você pode citar aí mouse, teclado também, que pode utilizar esse tipo de tecnologia, assim como esses supracitados, tudo bem? Então, ele tem essa tecnologia que você conecta ao seu computador e ele já reconhece automaticamente. Outro conceito que pode se cobrar. Existe um limite para armazenamento de dados, de pastas? Não. As bancas costumam falar o seguinte, um pendrive só consegue armazenar 100 pastas. Isso está errado. Um HD só consegue armazenar 100 pastas. Não. O que define é a quantidade de armazenamento, que é aquela tabelinha que nós aprendemos anteriormente, gigabyte, terabyte. Então, se eu tenho 1 terabyte, nossa, eu posso armazenar 1 milhão, 1 trilhão de pastas, por exemplo, né? O que vai definir é o seu tamanho. Para massificar teu conhecimento, vamos responder essa questão, gente. Da Defensoria Pública do Estado de Roraima, né? A banca realizadora foi a FCC, e ela cobra o seguinte: os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para armazenarem arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente devem ser conectados a entradas PS2? Pelo amor de Deus, né? Nós aprendemos na primeira parte da aula de hardware que PS2 era para teclado e mouse. E para deixar mais errada a questão, ele fala que o gabinete é CPU. E muitas pessoas vão marcar essa questão, gente. Sabe por quê? Vai imaginar, bom, eu conecto o meu pendrive na CPU. E não é na CPU, porque CPU é o processador. Então, essa está completamente errada, tudo bem? Vamos para a próxima? Não podem ser formatados, ou seja, não poderão ser mais usados quando ficarem cheios. Bom, quer dizer que você tem um pendrive na sua casa, você conectou no computador, está cheio, não consegue mais utilizar nada. Você perdeu o pendrive, vai jogar ele fora? O que você faz? Você pega o arquivo que você não utiliza mais, faz um backup ou exclui e coloca novos arquivos. Então, você também pode eliminar essa questão. Bom, são reconhecidos automaticamente ao serem plugados ou ao serem conectados. Opa, liga o sinal de alerta, porque essa aqui até então está correta. Mas concurso público, gente, você não pode parar na terceira assertiva, você tem que ir em todas. Por quê? Pode haver questões que está 50%, outras questões 75% e outras questões 100%. Então você tem que verificar as outras alternativas. Bom, a próxima alternativa fala o seguinte: podem conter no máximo 50 pastas. Aí eu já paro. Por quê? Eu expliquei para vocês que não tem quantidade. O que vai mandar é o seu armazenamento. Se eu tiver um pendrive muito grande, eu posso colocar 100, 200, 300, enfim. Então você já pode eliminar também. E aí, substitui os HDs. Aí eu já paro na hora. Por quê? Porque o dispositivo de armazenamento ele fica externo, ele não fica interno no computador. Ou você já parou alguma vez e falou o seguinte: bom, eu não quero mais usar o HD da minha máquina, eu não gosto mais do HD. Vou tirar ele, vou botar um pendrive. Gente, não tem como fazer um negócio desse, certo? Então, você pode eliminar essa aqui sem olhar, tudo bem? Então, logicamente, que sobrou quem? São reconhecidos automaticamente ao serem plugados, tudo bem? Outra coisa importante quando se trata de pendrive, ele pode falar o seguinte, que o pendrive é interno. O pendrive não é interno, o pendrive é externo, tudo bem? Bom, então, gabarito alternativa C. E aí a gente finaliza o assunto sobre armazenamento e começamos a
abordar o assunto de software. Bom, para eu entender o que é os tipos de software, eu preciso relembrar, né, o conceito de software. Hardware foi tudo que nós citamos anteriormente. E agora a gente vai citar tudo que é software. Hardware é toda a parte física e software é toda a parte lógica. Você sabe que existe, mas não pode tocar. Vamos relembrar? Isso aqui é um PowerPoint, certo? Esse PowerPoint eu estou vendo ele, mas eu consigo tocar? Não consigo, né? E existem 3 tipos de softwares que caem no teu concurso público, tá bom? Existe o software base, tá? Existe o software aplicativo e existe a categoria utilitário. Professor, para que serve cada um? Bom, você tem que colocar o seguinte, quando alguém fala, por exemplo, que a família tua é a base sua, certo? O que se passa na sua cabeça não é algo que é essencial? Então, o que é algo essencial para o computador funcionar? O sistema operacional, o SO. Sem ele, gente, nenhum aplicativo funciona. Nenhum aplicativo funciona. Quer ver um exemplo? Se não tiver um sistema operacional, né? E aí eu coloquei os 3 que caem em concurso, Windows, Macintosh e Linux. Você não consegue instalar o Word, você não consegue instalar o Excel, você não consegue abrir a internet, você não consegue fazer nada. Ah, mas por que eu não consigo fazer nada? Porque esse tipo de software é a base para o funcionamento do computador. E isso também se aplica-se a Smart TV, a smartphone, enfim, qualquer dispositivo, qualquer computador, né, precisa de um software base que é o sistema operacional. Bom, todo mundo se fala muito na palavra aplicativo. O WhatsApp é um aplicativo? Sim, o WhatsApp é um aplicativo. Mas você sabe o que é um aplicativo? Aí é aquele momento, né? Cri, cri, cri. O aplicativo, gente, nada mais é, que vou até anotar isso aqui, é um software que tem uma funcionalidade específica. Então, ele só serve para uma coisa só. Diferentemente do sistema operacional. O sistema operacional ele permite gerenciar hardware, que eu vou explicar mais à frente. Ele permite fazer tudo que você quiser dentro do seu computador. Só que o aplicativo ele é específico. Por exemplo, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, eles são específicos para a navegação na internet. Ou alguém já conseguiu abrir o Google Chrome e começar a digitar um texto no Word. Não tem como. Ele só serve para navegar na internet. Quer ver um exemplo? Você consegue navegar na internet utilizando o WhatsApp? Não consegue. Por quê? Ele é um aplicativo somente para comunicação. Então, de modo bem simples, se perguntar o que é um aplicativo, ele é algo específico. Ele só vai fazer uma funcionalidade somente. Tudo bem? E nós temos os utilitários. Para que serve um utilitário? Utilitário, gente, ele serve para proteger ou melhorar o funcionamento do seu computador. E aí nós podemos citar aplicativos, na verdade, softwares de backup. Ah, o que é backup? Cópia de segurança. Por exemplo, o software que permite que você salve os arquivos do seu computador em outra máquina ou na nuvem, ele está protegendo o seu computador. Se acontecer algum incidente, algum sinistro, você não vai perder as informações. Outro exemplo de softwares utilitários. Compactadores de arquivos, na qual a gente pode colocar WinRAR, WinZip. Ah, o que seriam esses compactadores? Imagine só, você tem aqui uma sala de 10 metros quadrados. Você tem que procurar essa caneta. Você vai conseguir encontrar essa caneta, certo? Só que ele vai demorar um pouquinho de tempo. Agora, imagine se você pega essa mesma sala e diminua ela em 5 metros. Certo? E você tem a mesma caneta. Você vai conseguir encontrar ela? Vai. Só que o espaço é menor e você consegue manipular ela de forma mais coerente. Para que servem os compactadores agora aplicando o conceito que eu acabei de falar para vocês? Normalmente e-mails, né? Ele tem um tamanho, acredito eu, creio eu, que seja 5 megabytes. Então se eu tenho uma foto de 7 megabytes, né, eu não consigo enviar por e-mail. Então o que eu preciso fazer para enviar essa foto via e-mail? Eu preciso compactá-la, utilizando um aplicativo de compactação, que nós podemos colocar aqui WinRAR, WinZip,
né? E o próprio Windows, ele permite fazer isso sem a utilização de nenhum software. E quando você clica nesse aplicativo, ele gera uma extensão que nós vamos ver lá na frente que extensão é essa do arquivo compactado. Mas eu preciso saber para que serve um arquivo compactado. Significa que foi diminuído, né, o seu tamanho. Mas uma coisa interessante, você diminui o tamanho do arquivo, só que você não perde o conteúdo da informação. Lembra-se do conceito que eu falei? Eu tenho essa caneta estava numa sala de 10 metros. Eu diminuí a sala e eu continuo tendo a mesma caneta. Então esse que é o conceito de um compactador de arquivo, tudo bem? Agora, eu vou até colocar aqui, e vou abrir um parênteses para vocês, sobre desfragmentador de disco, tá? Que você precisa também entender o conceito de como ele funciona, porque algumas bancas costumam cobrar. O desfragmentador de disco, gente, ele é um software que permite melhorar a performance do computador. Como se trata isso? Ele atua no HD. O HD ele é um disco. Então, o disco, o HD, ele é dividido em 3 partes. Nós temos as trilhas, os setores e os clusters. Esses quadradinhos é a menor unidade de informação, que a gente chama de cluster, tá? Então, deixa eu colocar as trilhas aqui também. Não ficou muito bom em desenho, tá, gente? Eu sou péssimo em desenho. Mas vamos só entender o conceito. Imagine só que você tem aquela foto bonita sua do perfil do Facebook. E aquela foto bonita do seu Facebook, ela pode ter vários clusters, que são vários espaços aqui, utilizados no HD. E normalmente você não costuma deixar essa foto do Facebook por muito tempo. Você vai, baixa outra foto, né? Vai, baixa outra foto, e essas fotos vão ocupando os clusters, né? Vão ocupando os espaços no HD, que é essa parte que eu estou preenchendo. Aí você falou, poxa vida, né? Passam-se 2 meses e fala assim, como que eu pude colocar uma foto tão feia no Facebook? Aí você vai lá no seu computador e apaga essa foto. Você apagou a foto. O que acontece? O HD, quando você salvar uma nova foto, ele não vai salvar nesses espaços que ficaram em vazio. Ele vai salvar sequencialmente. Então, ele vai salvar aqui, vai salvar aqui, vai salvar aqui, vai salvar aqui, até retornar no espaço vazio. E queira ou não, tem pessoas que trabalham com muitos arquivos. Eles apagam, excluem, colocam coisas novas, excluem, colocam coisas novas. E o que acontece? Pegando aquele mesmo exemplo que eu falei do canetão, imagine o HD como se fosse essa mesma sala de 10 metros quadrados. E você precisa procurar essa caneta nessa sala de 10 metros quadrados. Você vai encontrar ela? Vai, mas vai demandar um pouquinho de tempo. Agora, falar que nem cuiabano fala, né? E se você adiodasse, se você juntasse esses espaços em brancos, de modo que sabemos que esses 4 espaços, eles estão o quê? Vazios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para cá, de modo que vai ficar dessa forma o HD, ó. Então, agora eu não vou ter esse espaço vazio, eu vou ter todo esse espaço preenchido, certo? E aí, os 4 espaços que eu retirei, vai ficar onde? Para lá. Então, quando o HD passar a sua procura, ele vai procurar em todos os lugares preenchidos, todos os lugares preenchidos, todos os lugares preenchidos. Então, vai ficar muito mais fácil ele encontrar. É como se ele fizesse o seguinte, bom, eu tenho uma sala de 10 metros, mas eu não ocupo esses 10 metros. Eu vou pegar e diminuir essa sala. Vou colocar uma divisória, por exemplo, e procurar somente na onde eu quero. Então, eu pego esse HD que era de 10 GB, né, e vou colocar em 5 GB. E aí, eu vou colocar todos os arquivos que eu procurei. Então, o que acontece? Não vai ser mais fácil você achar esse canetão numa sala de 5 GB? Com certeza vai, do que eu procurar numa sala de 10, porque eu teria mais espaço para procurar. Então, o que o desfragmentador de disco faz? Ele pega
todos esses espaços em brancos e vai fragmentando, vai juntando com todos os arquivos que estão realmente no seu computador. Então, essas lacunas que são deixadas em branco no HD são o quê? Eliminadas. Então, isso facilita na procura dos dados. E é isso que faz o desfragmentador de disco. Ele faz uma limpeza do disco, de certa forma. Ele vai juntando os espaços em branco. Tudo bem, gente? Então, matamos o desfragmentador de disco. E outro que faltou colocar aqui é o antivírus. O antivírus, gente, ele serve para identificar, neutralizar e até excluir pragas digitais. Então, todos esses softwares são utilitários. Tanto o software de backup, compactador de arquivo, desfragmentador de disco, que vai melhorar a performance do HD, e também o antivírus, tudo bem? Então vejam que não existe só um tipo de software, existem categorias de software. Software base é essencial para o funcionamento do computador. Aplicativos são específicos. E utilitários permite melhorar ou proteger o computador. Tudo bem? Agora eu vou explicar sobre o sistema operacional que ele cobra também, tá? Essa parte. Ele pode perguntar que categoria é o sistema operacional, e você já sabe que o sistema operacional ele é um software base. E ele pode perguntar também, gente, para que serve um sistema operacional? Um sistema operacional tem duas funções, tá? Duas funções básicas. Eu chamo de IHC. Professor, o que significa IHC? Interação humano-computador. Então, o sistema operacional, para você ficar com fácil compreensão, ele é um tradutor, gente. Ah, professor, mas como assim tradutor? Simples. Você é o usuário, né? Você é o homem. Você entende binário? Professor, nem sei o que o senhor está falando. O computador ele entende uma informação só, 0 ou 1. Essa linguagem é chamada de binário. E quando você vai abrir o Facebook, quando você vai abrir o site da LAC, você digita 0 e 1? Não. Ah, eu clico no ícone, eu digito a URL, texto, e ele abre para mim. Então, quem está fazendo essa tradução? É o sistema operacional. Ele pega a sua informação, converte para binário e manda para a máquina, para o computador executar. Ela pega, executa em binário e transforma em interface gráfica e manda para ti. Então, se não fosse o sistema operacional, nós teríamos que aprender a linguagem binária. Então, vejam só como ele é importante. Ele faz a interação entre o homem e o computador. Bom, além de fazer a interação entre o homem e o computador, o sistema operacional também ele é responsável por gerenciar. E ele gerencia o que, professor João Kleber? Ele gerencia todo o hardware e todo software que existe no seu computador. Então, digamos o seguinte, se a impressora está conectada ao seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando ela. Se o mouse está conectado ao seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando ele também. Se você consegue instalar o Word, é porque o sistema operacional está gerenciando. Se você consegue conectar à internet, é porque o sistema operacional está gerenciando. Agora melhorou para você entender o porquê que o sistema operacional é chamado de um software base. Porque simplesmente, gente, ele faz tudo para você. E existem 3 sistemas operacionais que mais cobrem concurso. Nós temos o Windows, o Macintosh e o Linux. Tudo bem? Então, aprendemos aí para que serve o sistema operacional. Ele serve para fazer a comunicação entre você e a máquina. Ele faz a interação
gráfica e ele converte em binário para a máquina executar. Ela transforma em binário, ela faz o processo inverso. Além disso, ela faz a parte de gerenciamento. Mas ela gerencia apenas uma coisa? Não, gente, ele gerencia tudo que for de hardware e tudo que for de software. Tudo bem? Vamos responder uma questãozinha para massificar nosso conhecimento agora. Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização de vocês. Questão muito boa da FGV, diga-se de passagem. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, todos, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau. Tá? Bom, e ele fala o seguinte: sistemas operacionais, a exemplo do Windows, possuem funções e características que os distinguem de outros tipos de software. Bom, as opções a seguir apresentam funções típicas de um sistema operacional. A exceção, pelo amor de Deus, olhe a interpretação de texto. Exceção significa que não é. Tudo bem? Então, muita gente passa o olho e não visualiza isso. Porque aqui vai ter várias funções do sistema operacional. Então, o cara vai ler a primeira, vai ver que essa é uma função do sistema operacional e já marca, sendo que não fez a interpretação adequada, tá? E isso não se aplica somente em informática não, tá, gente? Em qualquer disciplina, fiquem atentos, porque eles colocam exceção, somente, a que não é, a incorreta, tudo bem? Então vamos seguir o conteúdo. O sistema operacional, ele gerencia as permissões de acesso aos arquivos? Claro que sim. Se tem um arquivo dentro do computador, é porque existe sistema operacional. E se existe sistema operacional, ele gerencia sim. Só que ele pediu exceção, aqui não é, então você elimina esta. Ela inicia os aplicativos? Com certeza sim. Os aplicativos não são software. E lembra, para existir o Word, eu não preciso de ter um sistema operacional? Sim, sim, eu não tenho um Word, minto. Se não existe o Windows, se não existe o Linux, se não existe Macintosh, eu não consigo ter o Word. Então você já elimina. Organiza e gerencia a utilização da memória principal. A memória principal, nós vimos na primeira parte, que é a memória RAM. E a memória RAM não é hardware? Sim. E ele não gerencia hardware? Sim. Então você elimina também. Permite o uso de periféricos como impressora e pendrives. Se não existir o Windows, você não consegue instalar a sua impressora. Se não existe o Windows, você não consegue abrir um pendrive. Então, logicamente que é função do sistema operacional. Então, você já pode eliminar. Realizar buscas na internet. É função do sistema operacional fazer busca na internet, gente? Não. Não. E graças a Deus. Porque a partir do momento que o sistema operacional fazer busca na internet, significa que ele tem vida própria, né? Então, ele tem vida própria? Não. Você, usuário, que vai lá, senta no seu computador e faz a busca na internet. Tanto é que, se você pegar 5, 10 anos atrás, muitas pessoas não tinham nem acesso à internet. E o computador, sim, trabalhavam, fazia edição de texto, fazia apresentação de slides, né? Então, essa é a exceção. Porque quem faz a busca na internet é o usuário. Tudo bem? Então, questão bem interessante da FGV. Tudo bem? Bom, já falamos sobre o que seria softwares e aplicativos, né? Falamos também sobre o que seria utilitários. E agora a gente vai abordar um assunto muito importante,
que é a questão da extensão. E isso se cobra em questão de concurso público, tá? Bom, imagine só que fizesse uma pergunta, né? E perguntasse o seguinte: professor, como que eu sei que aquele arquivo é música? Como que eu sei que aquele arquivo é vídeo? Como que eu sei que aquele arquivo é perigoso? Eu não posso baixar da internet, tá? E outra coisa, é baixar, não é abaixar não, assim. Tudo bem, gente? É baixar. Bom, para isso, você vai aprender que quem define o que é esse arquivo é a sua extensão. E eu preciso decorar todas as extensões? Não, mas existem algumas que muito caem em concurso público. Tudo bem? Bom, existem algumas categorias, né? Faltou aqui a de imagem, que eu vou falar para vocês, vou abrir um parêntese só para isso. Principal. Principal é aquela que permite instalar outros aplicativos, que é a .exe. Em concursos, cai da seguinte maneira. Supondo que um usuário está recebendo um e-mail, e nesse e-mail tem um arquivo chamado joão.exe. Ele pode perguntar o seguinte: o usuário pode baixar esse arquivo? Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Por quê? Porque quando tem a extensão .exe, significa que vai instalar alguma coisa. E se você não conhece, você não sabe a pessoa, como que você vai instalar algo que desconhece a fonte, desconhece para que vai colocar esse sistema? Então, o cara vai colocar no e-mail lá, segue as fotos do trabalho solicitado, ou então segue as fotos de uma propaganda, enfim. E aí você tem que olhar lá o anexo, qual é a sua extensão. Então, muitas pessoas têm o hábito de ir clicando, e nós não podemos clicar antes de ler. Se for uma extensão .exe, gente, cai fora. Por que cai fora? Porque pode ser um vírus. Tudo bem? Normalmente, nenhum executável é permitido, né, por provedores de e-mail. Por quê? Por questões de segurança. Tudo bem? Bom, poderia também falar o seguinte: sabendo, né, que eu encaminhei um áudio, uma música, enfim, para o meu técnico. Como que ele sabe que ele pode baixar aquela música sem ter a preocupação de ser um vírus, por exemplo? Simples, olha a extensão. Se a extensão for .mp3, significa que é música. Pode também cair WMA, mas o campeão é .mp3. Então, quando você vê uma extensão .mp3, significa que ela é de música, de áudio. E aí uma coisa também: professor, mas eu já baixei música com a extensão .mp4. MP4 pode ser música, mas por padrão ele é música e vídeo, tá? Ele é música e vídeo. E podemos ter MPEG também e o AVI, tudo bem? Lembra que eu citei sobre compactadores? Que a ideia é diminuir o seu tamanho? Esse aplicativo gera um arquivo. E esse arquivo cai no teu concurso, que é com .zip, .rar. Toda vez que tiver um arquivo .zip ou um arquivo .rar, significa que ele foi compactado. E agora eu vou abrir um parênteses para imagens, tá? Imagens pode ter bastante, tá, gente? E a imagem você tem que focar. Podem ter a extensão .jpg, .jpeg, bitmap. Pode ter extensão .png e uma que está caindo em concurso agora, que vocês adoram, sempre compartilham no WhatsApp, .gif. Tá? GIF é um tipo de imagem que tem uma animação. Tá? Então, isso cai quando se refere a imagem, JPG, JPEG, bitmap, PNG e .gif. Vamos agora abordar a parte
do Word que também é interessante, tá? O Word, gente, na verdade, eu vou até utilizar a nomenclatura do pacote Office, tudo bem? O pacote Office, ele tem várias versões, tá? Várias versões. Nós temos a versão 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, que é a mais atual. E o que se cobra no concurso? Ele cobra o seguinte, se você entende qual é a extensão padrão de cada versão. E como tem muitas versões, eu desenvolvi um macete para vocês, tá bom? Vou até passar aqui para um slide branco, que você vai anotar o seguinte. Até 2007, o Word era DOC, o Excel XLS e o PowerPoint PPT. A partir de 2007, e aí eu não preciso saber se é 2010, 2013, 2016, acrescenta-se um X no final. Simples assim. Então quer dizer que agora, se for 2010, é DOC X. Se for XLS, XLS X. Se for PPT, PPT X. Tá? É isso que você precisa saber. Então, se ele perguntar qual é a extensão padrão, né, de um documento Word 2010, se é 2010, é a partir de 2007. Eu sei que 2007 é DOC, só acrescento o X, então DOC X. Qual que é a extensão padrão do Excel 2013? Bom, Excel eu sei que é XLS, mas se é a partir de 2007, XLS X. Qual que é a extensão padrão do PowerPoint, né, 2016? Bom, PowerPoint eu sei que é PPT, mas se é a partir de 2007, eu acrescento o X. Simples assim. Podem cobrar também outra coisa importante, tá? Eles podem cobrar a seguinte forma, sabendo que você tem um arquivo que foi criado na versão 2007 do Word. Então, ele é .doc. Pode cobrar o seguinte, é possível abrir utilizando a versão atual do Word? Claro que pode. Ele vai conseguir abrir. Claro que ele pode ocasionar, né, de ter algumas incompatibilidades. Alguns recursos vão ficar desativados, mas ele consegue abrir? Sim. Pode cair também na questão do concurso, né, e falar o seguinte, sabendo que eu estou utilizando, né, a versão 2010 do Word, é possível salvar utilizando a versão anterior, né? Qual que seria a versão anterior? .doc? Sim, mas ele pode perguntar também, qual é a extensão nativa ou padrão do Word 2010? Nós sabemos que a partir de 2007, DOCX, mas eu posso salvar com a extensão .doc? Pode. Eu posso, por exemplo, utilizar uma versão mais nova e abrir uma versão antiga? Pode. Tudo bem? Então, conseguiram compreender a ideia? Quando eu trabalho com o Word, eu preciso saber as nomenclaturas, né? Até 2007, .doc. A partir de 2007, acrescenta-se o X. O Excel, até 2007, XLS. A partir de 2007, acrescenta-se o X. PowerPoint até 2007, PPT. Depois de 2007, acrescenta-se o X. Tudo bem? Então, é isso que se cobra quando se trata da extensão referente ao pacote Office. E nós temos o concorrente, né? Quem que seria o concorrente, professor? O LibreOffice. O LibreOffice cai muito na questão de carreiras bancárias, tá? Se perguntar qual é a extensão do LibreOffice, que também pode cair no teu concurso, da versão mais antiga, que seria BROffice. Do Writer, o Writer, ele é o editor de texto, que é equivalente ao Word, é ODT, né? Documento aberto de texto, tudo bem? Bom, quando ele trata sobre planilhas eletrônicas, né? É ODE.
S. E quando ele trabalha com apresentação, é ODP. Tudo bem? Normalmente ele não cobra a questão de extensão, para o LibreOffice, porque as bancas partem do princípio que todo mundo, né, utiliza a suíte da Microsoft. Tudo bem? Então ele vai cobrar mais essa questão de extensão nesse cara. Tanto é que eu até preparei para vocês aquele slide comparando 2007 com versões mais atuais, porque cai bastante. Já o LibreOffice não costuma cair, mas estou passando para que você possa compreender, até por questão que nós atualizamos todas as aulas e é preciso estar preparado para tudo. Tudo bem? Bom, entendemos então o que seriam as categorias, entendemos o que seria a extensão e agora a gente vai entender a questão de licenciamento, que caiu muito no ano de 2017. Tá, gente? O que seria a parte de licenciamento? Licenciamento é como você pode utilizar aquele determinado software. Como assim, professor? Como você paga, como você utiliza, ou se você não precisa arcar financeiramente. Existem, tá? 5 tipos de licenciamento, tá? Incluímos essa, porque essa está caindo agora também. Tudo bem? Bom, primeiro, software proprietário. O que seria um software proprietário, professor? Eu preciso pagar para poder utilizar. Ah, mas me dá um exemplo disso. O Windows. E aí muita gente erra essa questão porque utilizam a seguinte terminologia. Tá? Bom, eu não paguei pelo Windows na minha casa, professor. Bom, se você não pagou para utilizar o Windows na sua casa, eu vou abrir uma palavrinha mágica aqui, ó. Cracker. Professor, o que é cracker? Bom, se você não sabe o que é cracker, você sabe que é hacker, né? E normalmente, quando alguém coloca essa terminologia na sua prova, todo mundo erra. Porque todo mundo parte do princípio que o hacker é um cara do mal. E você está equivocado, tá, gente? O hacker é uma pessoa do bem. Ah, o que é hacker, professor, então? Porque a mídia fala que o hacker é do mal, que o hacker invade o sistema. Não, gente. O hacker, ele é uma pessoa que entende muito da parte de hardware, entende muito da parte de software e permite encontrar as vulnerabilidades do sistema, certo? Então é como se fosse o 007, o filme do James Bond. Ele defende o Reino Unido, né, a Inglaterra, e tudo que está de ameaças, ele vai lá e avisa a rainha da Inglaterra. O hacker é a mesma coisa. Ele identifica uma vulnerabilidade, uma fraqueza do sistema, uma fraqueza do hardware e informa o seu fabricante. Só que o que acontece? Nós trabalhamos com a pior raça do mundo, né, que eu chamo de ser desumano. O ser desumano, ele insatisfeito com o seu salário, ou insatisfeito com a sua profissão, com o seu ambiente de trabalho, ele, em vez de falar para o chefe, né, para o dono da empresa da qual ele trabalha, sobre a vulnerabilidade, ele falou, pô, se eu não estou bem aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender essa informação privilegiada para o concorrente da empresa. Então, ele está agindo de forma ilícita. Se ele está agindo de forma ilícita, gente, ele já não é mais um hacker, ele é um cracker. E se você pegar a tradução literal da palavra crack, crack significa quebra. E aonde que eu quero chegar no conceito? Se você tem na sua casa o Windows e não paga por ele, você é um cracker, porque você quebrou o sistema. Ah, mas não foi eu. Mas você é cúmplice também, porque você sabe que o Windows ele é um software proprietário. Para poder utilizar, eu preciso pagar. Tudo bem? Então, sabemos o que é um software proprietário e sabemos também que ele pode cobrar esse conceito na prova. Tá? Hacker e cracker. Hacker é uma pessoa do bem, cracker é uma pessoa do mal. Então, quando ele age de forma ilícita, ele já não é mais um hacker, ele é um cracker. Então, fiquem atentos com esses dois conceitos, porque muitas pessoas, quando veem a palavra hacker, já automaticamente pensa
o que a mídia fala. E aí é uma coisa importante salientar, gente. O que a mídia fala nem sempre é verdade. Pesquisem em sites interessantes, que eu posso recomendar para vocês: Olhar Digital, Tecmundo, né, Tech Tudo. Pesquisem em revistas info, tá? Por quê? Porque às vezes você está aprendendo uma coisa, em redes sociais também, não é 100% verdade. Você tem que pesquisar e conversar com pessoas que entendem da área para que você não seja influenciada. Isso cai também na área de atualidades, tá? Na área de atualidades. Então fiquem atentos. Quem é o do mal é o cracker. Quem age de forma ilícita é o cracker. Tudo bem? Bom, então sabemos que o software proprietário, eu preciso pagar para poder utilizar. Caiu uma questão, salvo engano, no ano de 2016, a seguinte forma: bom, então eu sou um hacker, eu vou lá e pago pelo sistema, né? Professor, eu posso mudar o nome do Windows para, por exemplo, João Windows? Claro que não. Eu tenho acesso ao Windows para poder utilizar. Eu não tenho acesso a direitos autorais, eu não tenho acesso a muitos, nem eu consigo verificar como foi feito esse software. Eu só tenho acesso a uso. Vou até colocar aqui, acesso a uso. Tudo bem? Bom, eliminamos já a primeira e vamos para a próxima, freeware. O free vem de gratuito, então significa que é um software que você pode utilizar de forma gratuita. Um exemplo disso, Gmail. Né? O Gmail você pode utilizar de forma gratuita. O WhatsApp você pode utilizar de forma gratuita. Pode perguntar o seguinte: mas eu posso ter acesso a mudar o nome dele? Claro que não. Você consegue mudar o exemplo do WhatsApp, a João Zap? Claro que não, gente. Não pode. Tudo bem? Então, o uso aqui, ele é gratuito. Tudo bem? Bom, e aí vamos para uma nova categoria que foi incluída nesse ano de 2018 para vocês, porque está se cobrando e muito nos concursos. O tipo de licenciamento, shareware. Mas o que seria o shareware? O shareware significa o seguinte: quem tem Spotify, quem tem Netflix, por exemplo, né, ele sabe que ele tem um tempo limite para poder utilizar. É como se fosse uma versão de teste. Né? Esses tipos de software, ele quer que a pessoa veja, goste e fique com a empresa. Antivírus utiliza demais esse tipo de licenciamento, porque a pessoa viu que gostou, que o software é muito bom, né? E depois, determinado 30 dias, por exemplo, ele tem que pagar para poder ter acesso. Então, o que você precisa saber para concurso? Que ele tem um limite. Depois desse limite, você tem que arcar financeiramente, tudo bem? E outra coisa, assim como o freeware, é somente o uso, tudo bem? Somente o uso. Então, eu utilizo, por exemplo, Netflix durante 30 dias. Após esses 30 dias, eu preciso pagar. Se eu não pagar, eles cortam todas as funcionalidades, tudo bem? Bom, software livre. O software livre, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou apagar aqui para facilitar o entendimento. O software livre, você precisa marcar uma coisa muito importante. Essa palavra, liberdade. Quando alguém fala para você que você tem a liberdade, o que se passa na sua cabeça? Não é que você pode fazer tudo? Então, nesse mesmo conceito, é aplicado ao tipo de software livre. O tipo de software livre significa que você pode, assim como os outros supracitados anteriormente, você pode utilizar ele. Você pode estudar ele também, gente. Olha que legal. Eu posso estudar. E se você acha isso pouco, você pode também compartilhar ele. E se você acha isso pouco, você pode melhorar ele ainda. Professor, mas eu não conheço nenhum software que eu posso utilizar, que eu posso estudar, que eu posso compartilhar e que eu possa melhorar ele. Bom, você vai aprender que cai no concurso, sim. E esse software é chamado de Linux. Tá?
O Linux quer dizer, professor, que eu posso estudar? Sim, mas como que seria esse estudo? Ficou muito vago para mim. Para você entender isso, atrás dessa televisão existe uma parede. E essa parede, ela é composta por tijolos, certo? Ah, mas e aonde que eu quero chegar? Que o conjunto de tijolos forma a parede. E um software, gente, ele é formado por fonte, código-fonte. Então, um conjunto de código-fonte, ele forma um sistema. Então, como que eu estudo? Você tem acesso a todo o código-fonte. Olha que legal. Então, para pessoas que são técnicas ou entusiastas, você pode utilizar e estudar o código-fonte. Tudo bem? Bom, e se não bastasse isso, você pode compartilhar. Por exemplo, eu, João Kleber, posso disponibilizar para vocês o Linux de forma gratuita, certo? Então quer dizer que eu posso compartilhar. Agora eu pergunto para você, eu posso compartilhar o Windows que está instalado na minha máquina para vocês? Não, porque ele é utilizado de forma comercialmente. Eu só tenho acesso a uma licença, não tenho acesso a várias licenças. O Linux eu posso compartilhar para quem eu quiser. E eu também posso melhorar, gente. Para quem não sabe, se você desenvolve ou domina a parte de programação, né? Você pode baixar a internet o arquivo do código-fonte, você pode melhorar e encaminhar para a comunidade de programadores e eles vão analisar realmente se você está agindo de forma lícita, né? Porque tem muita gente que age de forma ilícita para denegrir a imagem do Linux, enfim. Bom, então você pode, tá, utilizar esse conceito, tudo bem? Bom, então a liberdade do software livre, né, do SL, se dá nisso. Eu posso usar, eu posso estudar, eu posso compartilhar e eu posso melhorar. Ah, mas quem que eu posso fazer isso? O Linux. E outra coisa, então quer dizer que qualquer pessoa pode melhorar, o Linux é ruim. E aí é que você cai do cavalo, gente, porque, para quem não sabe, hoje nós temos 3 tipos de software. Nós temos o Windows, o Linux e o Macintosh. O Linux, ele é o melhor sistema operacional do mundo. Tá? E aí é uma coisa interessante, né? 92% do mundo utiliza o Windows. 5% utiliza um Mac. E somente 3%, gente, utiliza Linux. E nas bancas, sabe o que eles costumam colocar? Como muita gente utiliza Windows e poucas pessoas utilizam Linux, né? Ele fala o seguinte, que o Linux, porque é software livre, ele é ruim. Que o Linux, porque ele é pouco utilizado, ele é ruim. E isso é uma mentira. Por que que é uma mentira? Porque hoje ele é mais rápido, mais leve e até mais seguro que o Windows. Então, fiquem atentos a nisso. Software livre não é porque você pode fazer tudo, que significa que ele é ruim. Existe uma comunidade trabalhando por trás disso para encontrar melhorias, para encontrar bugs que a gente chama de erro. E aí tem uma coisa que cai também. Por ele ser um software livre, né, ele tem um gasto. Por ele ter um gasto com programadores, um gasto com pessoas para verificar se está funcionando tudo bem. E aí eu falei para vocês que eu posso compartilhar o Linux para vocês, certo? Se eu compartilho, por exemplo, o Linux através da internet, você está utilizando os seus recursos, você está utilizando o seu computador, você está utilizando a sua internet. Agora, imagine só que você queira ter acesso ao Linux na sua casa através de um CD ou um DVD. Então, para isso, eu vou ter que ter um gasto. Né? Eu vou ter que ter um gasto com mídia, eu vou ter que ter um gasto com transporte, né? Com a questão de locomoção, translado. Então eu posso, por exemplo, e o Linux faz isso, ele coloca um custo da manutenção, um custo da distribuição, né? Para quê? Para que ele consiga alimentar tudo isso para você. Então, nem sempre o software livre ele é gratuito. Dependendo de como você tem esse software, ele vai colocar um valor. Mas, gente, esse valor é irrisório se você comparar o valor que você paga na licença do Windows. Tudo bem? Então, sabemos para que só serve um software livre. Eu vou utilizar esse mesmo slide aqui que nós criamos para ficar fácil do entendimento. Nós temos uma outra comunidade, uma outra categoria, que é chamado de código aberto. Tá? O código aberto, ele
é como se fosse uma ramificação, tá? Fosse parte do software livre. Só que o software livre, você tem acesso a 4 liberdades, você tem acesso a tudo. E o código aberto, professor, o que eu tenho acesso? Somente a 2 liberdades. Eu posso usar e eu posso estudar somente. Tá? Há um exemplo de um software com código aberto, o Mozilla Firefox. Então eu posso ter acesso a usar o Mozilla Firefox e eu posso ter acesso a como é que ele foi desenvolvido, por exemplo. Tá ok? Então veja que software livre eu tenho 4 liberdades. Eu tenho a liberdade de usar, estudar, compartilhar e melhorar. Já o código aberto, eu tenho acesso a somente utilizar e estudar. Aí eu consigo compartilhar o Mozilla Firefox? Não, gente, eu não consigo compartilhar o Mozilla Firefox. Por quê? Porque ele tem os direitos autorais dele. Agora, o Linux eu já consigo compartilhar. Então, vejam a diferença. E existe um macete que eu desenvolvi também no concurso, que isso para alguns pode facilitar ainda mais o teu entendimento. Vou dar uma pequena aula de matemática para vocês. Vamos brincar de teoria de conjuntos, tá? Então eu tenho um conjunto maior que eu vou chamar de SL. O SL ele tem 4 liberdades. Tudo bem? 4 liberdades. E eu tenho um conjunto menor, gente, que eu chamo de código aberto. E o código aberto só tem 2 liberdades. Certo? Então, todo código aberto, ele tem uma parte de software livre, mas ele não é completo. Agora, todo software livre, ele é código aberto. Então, isso é um esquema legal que você pode fazer na prova também. Todo software livre, ele é código aberto. Agora, nem todo código aberto é software livre, porque ele só tem 2 liberdades. Beleza? Para massificar o conhecimento, eu sei que ficou um pouquinho técnico, vamos ver como eles cobram em questão de concurso público isso, tá? Bom, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a VUNESP foi a banca realizadora, e ele pergunta o seguinte: o software proprietário caracteriza-se como um modelo de negócio em que o software admite que seu código-fonte seja acessado e modificado para fins comerciais? Primeiro, ele nem tem acesso ao código-fonte, porque o software proprietário, ele só permite o quê, gente? Só permite utilizar. Então, você pode eliminar. Tudo bem? Quem tem acesso ao código-fonte é um tipo de software chamado de código aberto. Autoriza que seus usuários que possuam uma cópia ou utilizem para qualquer finalidade. Então significa o seguinte: eu sou o professor João Kleber, eu tenho Windows, eu posso mudar o nome do Windows? Claro que não, eu só posso utilizar. Tudo bem? Deixa eu colocar em vermelho. Bom, é cedido completamente, incluindo os direitos autorais sobre ele. Quer dizer que eu tenho um Windows instalado nessa máquina, eu posso mudar para João Windows? Claro que não. Então, elimina também, tá? Bom, é distribuído gratuitamente, permitindo que o seu código-fonte seja acessado e modificado. Você consegue fazer isso, gente? Não, porque isso aqui é o software livre. Software proprietário você tem que pagar para poder utilizar. Possuem restrições sobre o seu uso e geralmente não oferecem acesso ao código-fonte. Esse é o software proprietário, tá? Alguns podem deixar utilizar, mas é a funcionalidade dele? Não, ele tem as restrições até o seu uso, para você ter noção. Então, conseguimos eliminar aqui, ó, por todas as categorias que se existe. Nós temos freeware, né? Shareware, nós temos código aberto e software livre e proprietário. Beleza? Então, terminamos assim mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E uma coisa muito importante que nós temos que fazer, tá? É fazer a avaliação da nossa aula, né? Se você
achou a aula interessante, dá um feedback positivo lá. Ah, professor, fiquei em dúvida com aquilo. Dá um feedback também, para que a gente possa atualizar a aula e, consequentemente, deixar a aula com a maior qualidade possível. Outra coisa, gente, não adianta nada você só ver a aula. É preciso responder questões, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu recomendo de 10 a 15 questões por dia e sempre focado naquele determinado. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.